descer sobre a vida dela, a unção poderosa do Senhor, para que nós sejamos curados, para que nós possamos crescer em sabedoria e entendimento na palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, sela a casa dela, sela os negócios dos filhos, a herdade dela, todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha sair dos nossos corações e propagar o reino dos céus para aqueles que estão necessitados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, glória a Deus. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Essa semana eu passei a semana inteira com uma música na cabeça e o Senhor ministrando no meu coração o que Ele quer falar conosco nessa manhã. E Mateus 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passaram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, nós vemos de Gênesis a Apocalipse várias situações, várias passagens mostrando que não existe nada muito difícil para Deus, que para Deus não há coisas impossíveis. E nós vemos também que do início ao fim, e o fim ainda não acabou, porque Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito por nós, né? Então ainda não teve fim, mas nós vemos do início ao fim, Deus trabalhando com um povo incrédulo, inclusive nos dias de hoje. Quantos de nós, em momento da nossa vida, diante de determinadas situações, nós ficamos incrédulos, duvidamos da palavra de Deus e do poder de Deus? E nós vemos Deus trabalhando com um povo incrédulo na tentativa de levar esse povo a acreditar naquilo que é impossível, a acreditar no que é inacreditável. E nós somos seres limitados. Nós nos deparamos com limites todos os dias, em todo o tempo. Nós nos deparamos com coisas que nos limitam. Mas esses limites, eles têm o objetivo de nos controlar e nos fazer dependentes de Deus. Porque nós vamos até onde Deus permite. E chega num ponto em que nós vamos precisar de uma ação milagrosa de Deus para a gente poder continuar. Não é assim? E eu quero que você pense naquilo que é impossível para você. E naquilo que essa palavra representa para você. Pensa nisso agora, nesse momento. Porque a palavra impossível, ela
ela não existe no vocabulário de Deus. E Gênesis 18:14 fala: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Lucas 18:27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E o dicionário define impossível como algo muito difícil para ser alcançado, ou o que não pode ser, existir ou conhecer. E a base do que é impossível está literalmente nos olhos de quem vê. A palavra em Mateus 6, 22, 23 fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Queridos, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê visão espiritual, para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja dentro das situações que nós passamos, que nós vivemos, aquilo que Deus quer operar nas nossas vidas, aquilo que Deus quer ensinar para nós dentro das situações, porque muitas vezes nós passamos por situações onde Deus quer nos levar a uma experiência do sobrenatural e a gente não está entendendo, e a gente não está enxergando, e a gente tem ações e reações que impedem o sobrenatural de Deus de ser manifestado nas nossas vidas. E nós fazemos planos de como vai ser o nosso hoje, o nosso amanhã, né? O nosso futuro. E muitas vezes nós ficamos frustrados porque aquilo que nós queremos não acontece. E não adianta a gente buscar nas causas ou em pessoas, e muito menos em Deus, a culpa daquilo que não deu certo na nossa vida, queridos. Porque Deus, nem sempre Deus vai nos dar tudo aquilo que nós queremos, mas Ele vai nos dar aquilo que é essencial, aquilo que é importante para que os planos dEle através das nossas vidas se cumpram e o nome dEle seja glorificado. E a Bíblia diz lá em Jó 42:2 que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Meu Deus, obrigado. E nessa manhã, queridos, Deus, Ele quer nos levar a um entendimento de que o Senhor quer operar o impossível nas nossas vidas. Aquilo que para nós é impossível. E eu quero que você saiba e que você acredite que Deus te chamou para viver coisas grandes, para viver o impossível, aquilo que é impossível para você. Deus quer levar você a viver e para realizar coisas grandes, para realizar o impossível, aquilo que aos olhos dos homens é impossível. Deus te chamou para isso. E pouco antes dessa passagem que nós lemos, Jesus tinha acabado de realizar algo impossível, né? Que foi a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para uma multidão. E aqui nessa passagem, Jesus realiza outra coisa impossível. Ele exerce poder sobre a natureza. Mas por causa do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o povo queria forçar Jesus, levar Jesus à força e fazer Jesus rei sobre as suas vidas. Isso está lá em João 6,15. E então, ele fez logo com que a multidão fosse embora, né? E colocou os discípulos no barco, mandou os discípulos atravessarem dentro do barco para o outro lado. E Jesus, ele subiu ao monte e ele foi se retirar para ter um tempo com o Pai. E eu quero dizer para você que antes de Deus realizar o impossível nas nossas vidas, nós precisamos estar na presença de Deus, buscando o Senhor, orando em relação àquilo que é impossível
impossível, colocando, apresentando diante do Senhor essas causas. E depois que o Senhor operar o impossível, querido, nós precisamos novamente ir na presença de Deus, subir ao monte para buscar, para falar com Deus, para nos rendermos ainda mais ao Senhor. Porque, amado, o ataque do inimigo é iminente. Quando a gente recebe algo muito grande de Deus, o inimigo vem com tudo contra as nossas vidas. Então nós precisamos, antes e depois, nos refugiarmos no Senhor. É verdade. E antes, o texto, ele mostra que quando os discípulos já no barco, eles estavam cansados. Imagina, eles já estavam cansados, indo para um lugar para ficar, para poder descansar, quando aquela multidão apareceu e Jesus começou a ensinar aquela multidão, e eles tiveram que estar assistindo ali aquele povo, e durante 3 dias, e aí o Senhor manda eles irem naquele barco, e eles começam a enfrentar um mau tempo, né? Um vento forte que estava soprando e levantando ondas grandes. E o texto diz que quando eles viram Jesus vindo até eles, eles ficaram com medo, talvez ficaram aterrorizados e pensaram que estavam vendo um fantasma. E eu imagino, queridos, o alvoroço que não deve ter ficado naquele barco, né? E com a gente não é diferente. Tem momentos que Deus permite situações que, mesmo com toda a experiência que a gente tem, nós não vemos saída, nós lutamos, nós nos cansamos, nos desgastamos, e quando Jesus se manifesta, a gente pensa que é coisa da nossa cabeça. Pelo menos isso acontece comigo. E a nossa imaginação, ela nos prega peça quando nós estamos cansados, quando nós estamos com medo, quando nós estamos inseguros. Os nossos pensamentos, eles são dominados pelo negativismo, que traz a dúvida quanto às promessas de Deus, quanto ao agir de Deus, quanto à palavra de Deus. Sabe, essa manhã Deus está movendo algo muito grande nas nossas vidas. O Senhor quer romper a barreira da incredulidade. Sabe por quê? Porque Deus quer que você ultrapasse aquilo que parece ser impossível aos seus olhos. Meu Deus. E Jesus acalmou os discípulos, falando para eles não desfalecerem na sua fé, para eles terem coragem, porque o eu sou estava indo até eles. O eu sou, queridos, está indo até você nessa manhã, dentro da situação impossível na sua vida. Deus quer arrancar essa angústia, esse abatimento do teu coração. Deus quer arrancar essa preocupação, essa ansiedade que está dentro do seu coração por causa de situações que você se vira de um lado e você se vira do outro e você não consegue ver uma saída. O Senhor é a sua saída. Deus está se movendo em teu favor. Não olha, meu amado, para o tamanho da luta, não olhe para o tamanho do problema. Fixe os seus olhos no Senhor, porque o Senhor está se movendo. Amados, para viver e realizar o impossível, é preciso ter coragem e uma fé ativa. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, um espírito de equilíbrio. Tiago capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 22, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando Abraão ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Queridos, quando Pedro ouviu Jesus, Pedro reagiu com fé, uma fé ativa e com coragem. Ele fez um pedido ousado ao Senhor, e o pedido que ele fez o levou a ter uma experiência sobrenatural do poder de Deus. Aleluia. E muitas vezes a nossa coragem e a nossa fé, elas são desarmadas, são abatidas por pessoas que nos cercam. Ou você acha que ali naquele barco o povo não começou a falar para Pedro: Pedro, você está doido? Você está maluco? Você está vendo o tamanho dessas ondas? Você está vendo a força desse vento, Pedro? Você vai morrer afogado. Não pula não. Sabe, queridos, a Bíblia fala que os nossos maiores inimigos são da nossa própria casa. Muitas vezes, como o Senhor usou o pastor Gilberto aqui ainda há pouco falando, não conte aquilo que você vai fazer para os outros. Por quê? Porque o que você vai falar, às vezes você vai falar aquilo que você está com coragem, com fé para fazer, porque você crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, você crê que o impossível pode acontecer na sua vida, e você abre a sua boca para falar para alguém, e quando você fala, aquela pessoa te joga um balde de água fria, aquela pessoa fala coisas negativas, né? Porque às vezes essa pessoa não tem uma mente renovada por Cristo, ou porque ela não ativa a mente de Cristo na vida dela, e ela vai falar coisas que vai fazer você desanimar, fazer a sua fé abater, roubar a sua coragem. E como diz lá o Luiz Hermínio, a tempestade sempre vem para revelar quem está no barco com a gente. Xarabacaia nagasui decando recalabaxi. Querido, Deus está nessa manhã arrancando de dentro do teu coração a incredulidade, a dúvida. Xarabacaia nagasui decando recalabaxai. Deus quer que você tenha testemunho de coisa grande que o Senhor faz, do poder de Deus. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós damos muito crédito ao poder de Satanás, mas não damos crédito ao poder do nosso Deus que criou Satanás. Na verdade, nós damos crédito ao poder de homens, aquilo que homens podem fazer por nós, mas não damos crédito naquilo que o Deus onipotente, que criou todo o universo, que fez todas as coisas, pode fazer por nós. Eles muitas vezes não, todos aqueles discípulos, né? Eles poderiam ter tido uma experiência sobrenatural com Deus, se eles tivessem tido a fé e a coragem que Pedro teve. Mas eles perderam a oportunidade de ver algo muito grande. E quando Deus estava me trazendo essa palavra, o Senhor colocou no meu coração a passagem lá de 2 Reis 4, 1:7, onde a viúva Elias multiplica o azeite da viúva. Aquela mulher, os filhos daquela mulher iam ser levados pelos credores, porque o marido tinha morrido e tinha dívidas. E ela vai até o profeta, e o profeta traz uma orientação para ela. E aquela mulher, ela pega os seus 2 filhos e entra para dentro da sua casa e faz o que o profeta falou: arruma lá as vasilhas,
pega a única coisa que ela tinha, que era um pouco de azeite numa botija, e começa a despejar aquele azeite, e ela vê a multiplicação daquele azeite em todas aquelas vasilhas que ela havia ajuntado. E aquela mulher, no final da história, ela não só paga a sua dívida, como ela se torna uma empresária, porque o resto do azeite que sobrou, com certeza, ela começou a vender para multiplicar, né, o seu salário. Deus operou o impossível na vida daquela mulher. Então, queridos, não tem relato bíblico de outra pessoa que andou sobre as águas a não ser Pedro, juntamente com Jesus. E Pedro estava operando com Jesus no mundo espiritual. E muitas vezes a nossa fé ela é desarmada por nós mesmos. A nossa coragem ela é desarmada por nós mesmos, porque nós estamos olhando para a circunstância, nós estamos olhando para o tamanho do problema que nós estamos enfrentando, nós estamos olhando e acreditando nas impossibilidades. E teve um momento nessa passagem que Pedro acreditou, ele olhou para as ondas, ele olhou para o vento, e ele tirou os olhos de Jesus, e foi dominado pelo medo, foi dominado pela dúvida, e Pedro afundou. Pedro estava andando sobre as águas. Ele estava andando em cima das águas e debaixo de uma palavra de Jesus. Mas a incredulidade, queridos, pode roubar a palavra de Deus na nossa vida. É verdade. E nós precisamos ter cuidado com isso. Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida, além de nós mesmos, queridos. Porque nem mesmo Satanás pode impedir o agir de Deus, se nós não dermos legalidade para ele. E por isso, se nós queremos ver o impossível acontecer na nossa vida, nós temos que parar de olhar para as circunstâncias, olhar para os problemas, e devemos nos revestir de coragem e fortalecer a nossa fé, ouvindo a palavra com atenção. Que Jesus, ele ensinou que muitas vezes não acontecem milagres nas nossas vidas, por causa da pequenez da nossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Queridos, Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você que eu e você precisamos tomar uma atitude de renovar a nossa mente pela palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, que nós precisamos renovar a nossa mente estudando a palavra de Deus, conhecendo o caráter do nosso Deus. Quando o povo de Israel precisava tomar posse da terra prometida, o Senhor havia colocado esse povo debaixo do comando de Josué, e Deus falou para Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Porque se Josué não tivesse obedecido a ordem do Senhor, como é que aquele povo ia atravessar o Jordão num tempo de enchente e tomar posse de cidades fortificadas, como eles tomaram? Sabe, amado, a porta de bronze que está na sua frente, Deus quer tirar, quebrar as trancas de ferro, porque Deus tem um lugar para você chegar.
você venha tomar um posicionamento, de se revestir da coragem. Quando o medo vier, quando a insegurança bater, toma uma postura, meu amado, de rejeitar isso, de repudiar isso e se revestir dessa palavra que o Senhor te deu, e um espírito de poder. O dínamos do Senhor está em você. Ativa esse dínamo em você. Shonai Kamaya Nagasiri, cara. Outra coisa, para viver e realizar o impossível, é preciso agir dentro de uma palavra dada por Jesus, específica para a situação. Quando Pedro pediu para Jesus, Jesus disse: vem. Pedro, ele só pediu para fazer o que Jesus estava fazendo. Ele viu Jesus andando na água, ele quis andar também. E muitas vezes nós pedimos para Deus, queridos, aquilo que o Senhor não está fazendo. Nós queremos fazer aquilo que Deus não tem para nós fazermos. E nós temos que entender que antes do impossível acontecer na nossa vida, nós precisamos ter uma palavra de Deus que nos respalde. E para isso, meu querido, é preciso passar tempo com Deus, buscando a direção de Deus, ouvir o Senhor, saber qual é a vontade do Senhor, para que você possa agir dentro, debaixo dessa palavra. Tiago 4, verso 3, parte B diz: viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Jesus é verdade. Queridos, tudo que Deus nos der não é para a gente esbanjar. Na verdade, tudo que Deus nos der é para ser investido no reino. Tudo que Deus nos der é para que nós possamos glorificar o nome do Senhor e testemunhar a grandeza do nosso Deus. E as experiências que Deus quer nos dar, queridos, não são para o nosso deleite. E nós temos que pedir para o Senhor: qual é a tua vontade para mim dentro dessa situação? Quando Ziklag foi tomada lá em 1 Samuel 30, no verso 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Davi não era sacerdote, mas diante de uma situação, Davi pediu a Abiatar, o sacerdote, a estola sacerdotal. Ele vestiu aquela estola e ele buscou ao Senhor para ter uma direção, uma palavra específica para aquela situação, aonde a sua família, a família dos seus companheiros, tinha sido levada cativa pelos amalequitas. Ele queria saber de Deus: o que eu faço agora? Meus companheiros estão querendo me apedrejar, estão querendo me matar. E o que eu faço agora dentro dessa situação? Porque aos olhos de Davi, aos olhos daqueles homens, eu não acredito que não de Davi, mas aos olhos daqueles homens, era impossível. Davi foi buscar uma direção. E o Senhor disse para Davi: vai, persegue, porque eu vou te dar vitória. Qual é a palavra que Deus já liberou na sua vida, meu irmão? E que você ainda não tomou posse, e que você ainda não teve uma fé ativa sobre essa palavra, tomou uma atitude em relação a essa palavra. Deus já falou para você: eu vou fazer, trabalha dessa maneira, faça dessa forma, e você ainda não acreditou, e você ainda não se posicionou. Tem momentos em que o Senhor vai falar para nós: ficar parados e vede o grande livramento. Senhor, não faça nada, somente me contemple, porque você vai ver a minha glória, você vai ver o meu agir. Glória a Deus. Eu creio. Davi não só libertou a sua família, os cativos, mas Davi também recolheu o despojo. Oh Deus, eu
Xanai, tem um despojo para nós, queridos. Amém. Xarabá, tem coisa na mão do inimigo que é minha e que é sua. Xanai, mas nós precisamos de uma palavra de Deus que nos direcione para que a gente possa avançar e arrancar das garras do diabo aquilo que é nosso. Oh, glória. A terceira coisa, para viver e realizar o impossível, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós temos fé, nós temos a palavra liberada, mas ainda não nos sentimos seguros, confortáveis. Então, nós vamos adiando, nós vamos procrastinando, até Deus nos chacoalhar. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei da situação que nós vivemos há anos atrás, em relação a essa igreja, quando Deus falou que a pastora Elizabeth queria dar um ministério próprio para ela. E ela ficou ainda 2 anos, né? Buscando Deus para ter uma certeza, porque ela ainda não estava segura com aquela palavra. E de repente Deus precisou balançar, chacoalhar, para que ela pudesse tomar a atitude que era necessária, porque ela tinha uma promessa, ela tinha uma palavra que Deus tinha dado: vou te dar o ministério próprio. Pedro, ele era pescador, e o barco, para ele, era como a casa dele. Era um lugar que ele conhecia, que ele controlava, onde ele estava seguro, era a zona de conforto de Pedro. E vai ter momentos, queridos, que Deus vai permitir desafios para que nós possamos avançar espiritualmente com Deus, crescer em Deus, para que nós possamos amadurecer ministerialmente, profissionalmente e em áreas das nossas vidas, aonde não só o Senhor quer nos dar experiência, para que nós o conheçamos mais, para que nós tenhamos revelação do caráter de Deus, para que nós venhamos a ter mais do Senhor em nós, mas Ele quer que nós experimentemos também o poder dEle nas nossas vidas e através das nossas vidas. Oh, Deus, E para isso nós vamos ter que deixar a nossa zona de conforto. E muitas vezes, queridos, isso implica até em deixar o conforto do nosso país, do lugar que nós crescemos, do lugar que nós vivemos, que nós conhecemos, as pessoas, para irmos para outras nações. Né, Alfredo? Sabe por quê, querido? Porque você está tentando construir uma vida num lugar onde Deus não tem para você. Né, Leandro? Xanai Kamai Andayase. Quando o Senhor falou isso para mim, eu escrevi aqui. O Senhor mostrava você e a Patrícia. Tudo que vocês tentarem construir aqui é apenas momentos de livramento, porque a vida de vocês não está aqui. Xanai Kamai Andayase. Sua casa não está aqui. Seu rendimento não está aqui. Xanai Kamai Andayashai. Deus tem dado escape. Horei Galabasui Kamai Andayase. Horei Galabas. Queridos, o impossível acontece na vida de alguém ou de uma nação quando Deus tem um propósito específico para executar através dessa pessoa ou através dessa nação, e nenhum poder humano ou demoníaco pode impedir a Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E não é porque Deus não queira que todos sejam escolhidos, mas muitos dos chamados não conseguem levar adiante os projetos que Deus coloca no coração deles para missões específicas, porque no decorrer da vida eles vão passar por situações que contrariam a lógica, vão passar por doenças, vão passar
perdas, vão passar por sofrimento, e por causa de tudo isso, eles precisam superar tudo isso por causa do sonho que Deus colocou nos seus corações, e eles acreditam que o impossível pode acontecer. Muitos não conseguem por não acreditar que o impossível pode acontecer. Amado, tem pessoas aqui com chamados específicos do Senhor. Você está passando por situações que você não entende e por situações que você não está suportando. Mas Deus lá na frente quer te levantar e quer te usar para realizar o impossível na vida de outras pessoas. Queridos, Paulo é um exemplo disso. Um homem determinado, um homem idealista, que ao longo da sua vida suportou adversidades que muitos de nós, eu creio que a maioria de nós não aguentaria. Lutar com feras, sofrer naufrágios, ser apedrejado, apanhar, né? Ser caluniado, sofrer todo tipo de ataque. Mas Paulo, ele tinha uma palavra de Deus no seu coração. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus arrancou Paulo da sua zona de conforto e fez Paulo passar por vários desafios. Mas Deus também fez de Paulo um instrumento para arrebanhar milhares, centenas de pessoas para o reino de Deus, para implantar igrejas, para ensinar, para deixar um legado que vem há mais de 2000 anos. Edificando as nossas vidas, operando transformação nas nossas vidas. E qual é a sua zona de conforto? Sabe, queridos, vai chegar um momento que todos nós vamos ter que fazer uma entrega, tomar uma atitude, por causa daquilo que Deus plantou nos nossos corações. É muito fácil para nós ficarmos acomodados dentro da nossa própria caixinha. E aí, quando Deus levanta outro para fazer o que era para a gente fazer, a gente vai ficar meio chateado. O impossível também acontece na vida daqueles que se submetem à vontade de Deus e a seus planos. 1 João 5,14. Quando estamos na presença de Deus, nós temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Amados, outro exemplo para nós é Jó, que passou por um processo doloroso de perda. De um dia para o outro, você sabe a história, Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu empregados, e até os amigos dele. Jó se tornou um indigente, ferido, de chagas, e nem os amigos de Jó puderam consolar o Jó ou ajudar. A única explicação que eles tinham para Jó é que Jó estava em pecado. E até a mulher de Jó, ela perjurou a Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E no final, Jó se submeteu à vontade de Deus, ele compreendeu a vontade de Deus. E quando Jó orou pelos seus amigos, por aqueles que o estavam acusando de estar em pecado, Jó foi restituído em dobro, em todas as coisas. E nós temos o exemplo de Abraão, de Moisés, de José,
de Davi, de Gideão, de Paulo e de tantos outros que ao longo de toda a história que ainda está sendo escrita, viveram o impossível, o inacreditável. Por que não eu e você vivermos o impossível de Deus nas nossas vidas? Aquilo que é impossível para nós, queridos, é possível para Deus. Shanai, Kamaya, Nagassi, Decanto, Recalavachai. Eu quero que você fique de pé, porque cadeias hoje estão se rompendo na sua vida. Shanai, Kamaya, Nagashai. Eu vejo Deus quebrando paralisia espiritual na vida de pessoas aqui. Xarabacai, Nagassi, Decanto, Recalavachai, Orecalahashi, Recalahachei. Eu vejo o Senhor arrancando nas mãos de pessoas aqui, muletas, Shanai, Kamai, Andaiassé, Orecalahashi, Recalabachai. Deus está quebrando fortalezas nessa manhã, queridos. Deus está quebrando os paradigmas que impedem as mudanças, de você acreditar nas mudanças que Deus pode operar na sua vida. Xarabacai, Anagassi, Decanto, Recalabachai, Orecalahashi, Recalahachei, Roxanai, Underécia, Recalahashi, Recalabachai. Meu irmão, você esquece o nome, é o irmão pastor Israel. Eu vejo Deus quebrando algo na sua frente. Eu vejo Deus pondo por terra um grande gigante que tem se levantado na sua vida. Eu vejo Deus arrancando o gesso das suas pernas. E Deus manda falar para você: ó, o que Deus quer que você faça. Ó, marche. Deus manda falar para você que Deus não te quer parado. Atravessa as águas que estão diante de ti. Meu amado, o desafio mas o Senhor é contigo. Deus tem um chamado na sua vida. E Deus diz: chega de procrastinar. Deus manda dizer para você que Ele está te arrancando desse vale. E Deus está te movendo para o lugar que Ele te quer. Shanai Kamai Anagassi Dekai. Orecalahashi. Eita, Jesus. Eita, meu Deus. Shanai Kamai Anagassi. Eu vejo também Deus operando na sua vida, Fabi. Deus. Orecalahashi. Vejo o Senhor quebrando gesso nas suas pernas. Eu vejo as suas pernas engessadas até as coxas. Suidecando Kamaiandaiassé. E o Senhor quebrando esse gesso. E Deus, eu vejo o Senhor fazendo algo que vai te levar para um nível ministerial muito maior. Shanai Kamaianagassi decando. Deus manda falar, te aplica no estudo da palavra. Xarabacaianagassi decando, regalahaichei. Porque Deus vai te elevar. Oh, recalabasui Kamaiandaiassé. Recalahashi, recalabachai. Queridos, testemunho de impossível está aqui na nossa frente, né? Câncer, esclerose múltipla e nem sei mais o que, mas olha aqui, de pé. Shanai Kamaianagassi decando, recalabachai. Por que é que Deus não pode operar na nossa vida também? Oh, Shanai Underécia. Oh, eita, Jesus. Fabi, eu vejo Deus cortando algo, Xana, lá dentro da sua casa. Eu vejo um embaraço ali. E Deus pondo por terra
embaraço. Xanai, Kamaia, Nagasu e Decanto, Recalabachai. E Deus manda falar para você, chega, basta. Suidecanto, Kamaia, Andaiassé, Recalahashi, Recalabachai. Deus manda falar para você, Fabi, chega, basta. Está na hora de você tomar uma posição. Suidecanto, Kamaia, Andaiassé, Recalahashi, Recalabachai. Sabe o que Deus tem através da sua vida? É muito grande. Não se deixa inibir, não fica com medo, não fica olhando para a circunstância, não olhe para as pessoas que estão dentro desse barco, olhe para Jesus. Shanai Kamai Andaiassé. Eita, Jesus. Deus manda falar para você: não desanime, hein? Não desanime. Porque Deus vai arrumar muita coisa. Deus manda falar isso para você. Deus vai arrumar muita coisa. Eu vejo assim, sabe, uma porção de situações embaraçosas, eu vejo uma porção de coisas desarrumadas. E Deus manda dizer para você que Ele vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai amado, nessa noite exaltar e te glorificar, Deus. E sabemos que o Senhor está aqui, o Deus onipotente, o Deus que faz coisas além da nossa imaginação, que faz coisas que não chegaram aos nossos ouvidos, ao nosso coração, que nossos olhos não contemplaram, Pai. O Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que faz. E o Senhor sabe, Pai amado, o que cada um dos meus irmãos, Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, Pai, o Senhor sabe o que cada um precisa e o que é impossível na vida de cada um, sonhos que foram frustrados, planos que o Senhor colocou, projetos que o Senhor colocou no coração de pessoas, Pai, e que por medo, por insegurança, por incredulidade, Senhor, por situações, Pai amado, essas pessoas não conseguiram avançar, Deus. Senhor, que nesta manhã, Pai amado, essas cadeias, Senhor, essas prisões de incredulidade, de medo, Pai querido, sejam quebradas, caiam por terra, Senhor, e que as pessoas tenham coragem de sair da sua zona de conforto, Pai amado, para tomar posse, Deus, daquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai, e através da vida delas, ó Deus, para que sejam instrumentos do Senhor, não só para testemunhar, mas para operar através do Teu Espírito, Pai amado, o Teu poder, Deus, libertando os cativos e oprimidos do diabo e curando os quebrantados de coração, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, dessa manhã nós tomamos posse dessa palavra, Deus, de que o Deus do impossível está operando em situações das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória. Glórias a Deus. Queridos, eu creio que o Senhor, quando eu estava em casa, não queria pregar isso não. Eu tinha que ir rodando a semana inteira tentando ver outra coisa. Mas o Senhor, a música continuou. Queria pedir para as meninas subirem aqui para louvar o Senhor com esse hino. E o Senhor falava para mim que tem muitas mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Amém. E nós precisamos ter um posicionamento para viver essas mudanças. Oh, glória. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então eu te convido neste momento a estar adorando ao Senhor com esse hino. E deixa o Senhor ministrar
ministrar ao teu coração, através desse hino, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eita Deus, que mistério lindo. A graça é Pai, na graça. Amém, Jesus. Glória. Aleluia, meu rei. Aleluia. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Meu Deus, querido. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Amados, recadinho rápido. Sexta-feira foi o aniversário da nossa pastora Elizabeth. Oh, Glória a glória! Deus. Amém? Nós preparamos uma surpresinha, que entre a surpresa. E no final nós vamos ter. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Pastora Elizabeth, tudo! Tudo! E então, como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção.
História. Para a pastora Beth. Elizabeth. Amém, amados? Vamos estender suas mãos. 30 anos. Vamos orar pela nossa amada. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida da nossa pastora, que muitas vezes é mãe, né, amados? Muitas vezes é nossa amiga, aquela que sempre está com a mão estendida para nos ajudar, aquela que sempre nos cobre em oração, Pai. Então nós te louvamos, nós agradecemos pela vida dela. Creio que o Senhor tem muito mais para acrescentar. Creio que há curas, creio que há bênção, creio que há tudo de melhor que o Senhor tem para a vida dela, está por vir e mais e mais. Eu creio que o Senhor tem sustentado a nossa pastora e creio que o Senhor continuará sustentando, Deus. Então nós declaramos toda a sorte de bênção sobre a vida dela, sobre a vida da família dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Isso é bom que não engorda. Esse é o primeiro pedaço. É meu. É da Isa. A bênção pastora Falou que esse é outro. Eu não estou acreditando que o impossível, vocês vão ver o impossível. Palavra rema da pastora Heloísa. Vocês vão comer do bolo. Muito obrigado por todos que... eu fiquei muito feliz por cada palavra que eu recebi. A Thalita falou para mim, eu falei, vai nada, você não. Glória a Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida. Coloque sua mão no coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esta palavra. Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado. Obrigada, Senhor, pelo impossível. Senhor, o Senhor está me mostrando uma escada. Essa escada é Jesus. Você lembra daquela passagem quando Jacó dormiu com um travesseiro de pedra e ele viu uma escada e o Senhor mostrou anjos subindo e descendo. Pois você que está com incredulidade vai ver realmente como o Senhor vai fazer. O Senhor vai trabalhar de uma tal maneira que Ele vai fazer os anjos descerem e subirem para te servir. Algo novo, um tempo novo do Senhor. Mesmo que você esteja entristecido, o Senhor está fazendo um tempo novo sobre a tua vida. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz pelo nosso fôlego de vida. Senhor, pela Patrícia estar aqui louvando, mesmo com todos os problemas imensuráveis que ela teve, ela está aqui. E eu quero declarar sobre a vida de cada um a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não traz dores sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que você vá em paz, que o Senhor te abençoe poderosamente. Parece que nós temos um bolo feito pela sogra. Muito bom, amém, querido? Deus abençoe.